painel agora é economia. Fábio Barbieri, o empresário invisível versus o empresário herói, uma abordagem institucional para o fomento da competição. Convido também o professor Ubiratã Jorge Ório. Simplesmente liberdade. Então vai, Fábio, dá o pontapé. Bom, enquanto acerta esse PowerPoint, então, bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui e obrigado pela audiência de todos vocês. Pronto. E ficou... Está widescreen, algo assim. Não, está comendo... Oh, na tela está perfeito ali, mas aqui está... Tem? Não, mas está comendo. Muito bem. Isso não está contando na minha meia hora. Não. Meia hora. Vou compensar o tempo, fica tranquilo. Muito obrigado. Nós vamos descontar do pessoal aí do equipamento. Bom, vamos lá então. Então, a minha palestra vai ser uma espécie de Frankenstein, não porque é feio, mas um Frankenstein bonito, no sentido que eu vou repetir várias coisas que vários dos colegas já falaram. Fico feliz, embora é uma ordem espontânea funcionando. Nós não combinamos nenhum conteúdo, mas vários colegas falaram a mesma coisa. Então, até me permite passar algumas coisas mais rápido. O que nós vamos falar é o seguinte: eu tenho, nos cursos de administração, se fala cada vez mais de atividade empresarial, de empreendedorismo, e na teoria econômica o empresário ele desaparece. Nós vamos falar sobre duas visões de atividade empresarial e qual é a visão, na minha opinião, correta e como que nós deveríamos encarar a atividade empresarial em termos de como que isso pode ser fomentado. Então, defender uma abordagem institucional para a atividade empresarial. Bom, então, a teoria econômica, Frank Knight sempre diz isso, um economista de Chicago, que a teoria econômica sempre parte de trivialidades, mas trivialidades que são sistematicamente ignoradas. As pessoas viram as costas e negam as consequências daquilo que eles consideraram óbvio um minuto antes. Então, 3 trivialidades. Bom, a primeira é que a prosperidade, a riqueza, depende de instituições corretas, de um ambiente institucional favorável ao florescimento da humanidade. No entanto, a teoria econômica ignora as instituições. Um trabalho típico de um economista, eu tenho lá a economia da saúde, da educação, eu tenho um projeto. E daí, se aquele projeto fracassar, teve corrupção, daí falou, mas aí foi um erro de implementação, não foi culpa minha. Sistematicamente, então, ignora-se as consequências de como funciona o Estado. As pessoas se recusam a modelar o funcionamento do Estado quando propõem alguma intervenção na sociedade. Bom, então, as instituições são importantes para que haja competição. E um ambiente competitivo gera prosperidade, naquele conjunto de flechas que eu coloquei. Bom, então vamos falar sobre competição.
Competição, então, é importante para que haja uma sociedade próspera, não uma sociedade estagnada ou até regressiva. Bom, mas a teoria econômica ela tem uma visão bem particular e limitada de que é competição. Nós vamos ter a competição avaliada em termos de eficiência alocativa, em termos de se eu me aproximo do modelo de competição perfeita e, na verdade, a atividade empresarial fundamental para a competição ela é ignorada. E quando se fala em atividade empresarial, nós temos uma visão de mundo romantizada, que eu chamei aqui de empresário herói, né, que o Alex Catarino falou durante 1 minuto ontem. Né? No entanto, eu tenho que defender um empresário invisível, ou diria fundamental, derivada da visão austríaca, o que é a atividade empresarial. Então, nós vamos concluir falando de quais são as recomendações políticas derivadas desse contraste das duas visões de mundo sobre atividade empresarial. Bom, então essa slide funciona como uma espécie de roteiro de que nós vamos falar, discutir nessa meia hora. Tá? Eu vou começar com a visão de mundo, vou contrastar uma visão de mundo de engenheiro com uma visão de mundo de jardineiro, uma visão de mundo liberal com uma visão de mundo de intervenção. Tá? Daí nós vamos ter que discutir brevemente pressupostos sobre qual é o conhecimento relevante para a gente resolver o problema econômico. Daí eu entro na teoria da competição. Eu tenho que contrastar a teoria de competição como um processo de rivalidade com a teoria da competição perfeita, que informa todas as discussões políticas sobre o que é competição e monopólio. Tá? De novo, nós vamos ter que falar sobre os pressupostos, sobre como que os agentes aprendem e quão descentralizados são os mercados. Bom, então eu tenho que falar, finalmente, de teoria da atividade empresarial. Nós vamos contrastar uma visão desequilibradora de atividade empresarial, associada a Schumpeter, com a visão austríaca de atividade empresarial. E aí, os pressupostos básicos são sobre qual é a frequência das adaptações necessárias para eu resolver o problema locativo, o problema econômico fundamental. Concluímos, portanto, com, na prática, o que toda essa discussão teórica leva, tá? As diferenças de políticas disso. Tá? Então, vamos começar com o primeiro aspecto, sobre visões de mundo. Né? Schleifer é um economista russo que... Bom, ele fala, eu tenho 3 visões de mundo, que aqui eu associei a cada uma das mãos. Estou preocupado que vocês não possam ver a primeira mão, que é a minha própria mão, só que com um filtro para torná-la invisível. Então, eu tenho uma visão de mão invisível que de ordem espontânea, de auto-organização e, portanto, de planejamento descentralizado. Eu tenho uma visão de atividade indicadora do Estado, sei lá, o BNDES, o Ministério de Planejamento, que tem uma visão em certos países, vai dizer para onde as firmas deveriam atuar. E eu tenho a mão surrupiadora do Estado, né? Nos termos do Schleifer, the grabbing hand. Assim. Se eu tivesse um estagiário, eu faria um gif animado fazendo aquele gesto. Assim, tá? Mas ali eu consegui fazer uma mão surrupiadora do Estado. E aqui nós podemos ter várias visões de mundo. Eu posso ter, então, a visão liberal, que esse tipo de mão tem como consequência não intencional aquele terceiro tipo de mão. Eu tenho uma visão de mundo marxista, que, na verdade, esse tipo de mão do empresário está por trás da marionete dessa mão invisível. Eu tenho a visão, no meio do caminho, dos políticos brasileiros. Né? Se o meu partido estiver no poder, eu vou ter essa mão. Se o partido adversário estiver no poder, eu vou ter aquela mão. Tá? Então, é uma visão não institucional. Quer dizer, ela não sofre uma teste de robustez, né? Não depende de se pessoas boazinhas ou malvadas estão no poder. Né? Vamos supor que as pessoas são malvadas, então, eu quero saber, se pessoas malvadas com instituições corretas, se eu consigo limitar a ação dessa malvadeza toda. Bom, então, essas três visões de mundo, como eu enxergo o Estado, ela é mais correta ou menos correta, conforme os pressupostos sobre conhecimento que nós temos sobre a complexidade do problema econômico que deve ser resolvido. Se o conhecimento econômico para gerir a sociedade em termos de produção de bens for um conhecimento prático, descentralizado, for um conhecimento muitas vezes tácito, né? Vocês sabem andar de bicicleta, mas não sabem descrever a física, quais são as leis da física necessárias para que eu ande de bicicleta. Se é um conhecimento que muda a cada instante, e se for um conhecimento que ele pode estar potencialmente errado,
né? Então, eu tenho uma visão de mundo de que se é necessário uma mão visível ou uma mão invisível, diferente do que eu teria se o conhecimento fosse centralizado, se, digamos, o conhecimento teórico do economista fosse aquele conhecimento necessário para que eu gerenciasse a economia com um planejamento central, por exemplo. Se fosse um conhecimento que está nos manuais, que está nos artigos acadêmicos, então eu tenho lá um economista como um rei filósofo, direcionando o que deve ser feito com aquela mão apontadora dos caminhos, né? Bom, então, se o conhecimento relevante para a teoria econômica for desse, então eu tenho que ter alguma espécie de mão indicadora. Tá? Então, essas concepções sobre a natureza do conhecimento geram o contraste entre a visão de engenheiro, que quer diretamente controlar resultados. Tem o problema da pobreza, tem o problema do monopólio. Então, eu vou lá e corrijo diretamente aquele problema, porque eu consigo calcular os custos e os benefícios centralmente de cada ação. Então, eu vou lá e vejo, ponho numa balança os custos e os benefícios e atuo naquilo lá, resolvo o problema da saúde, o problema da educação. Eu tenho, em contraste, a visão de jardineiro, que jamais eu vou saber quais são os custos e benefícios, porque só os homens que estão na ponta do processo sabem isso. Se a situação econômica é tal que a cada instante os dados da economia estão se alterando, as pessoas nascem, morrem, mudam de preferência, etc., etc. Então, eu tenho que adotar uma abordagem institucional. Eu tenho que saber que conjunto de instituições levam incentivos para que as pessoas tomem as decisões que levem em conta os custos e os benefícios de forma descentralizada. Então, eu tenho uma visão de mão invisível baseada nessa visão de jardineira, que é mais modesta em termos intelectuais. Bom, então, dado esses pressupostos de visão de mundo, vamos ver como que eles surgem na teoria econômica da competição, uma visão de engenheiro e uma visão de jardineiro daquilo. A teoria econômica da competição, ela trata, que é a teoria moderna, vamos chamar de neoclássica, ela trata de equilíbrios econômicos. E trata, o mercado ele é competitivo ou ele é monopolista em termos de critério de eficiência. Enquanto estou disposto a pagar R$3 por um pão de queijo e custa 1 para fabricar, eu devo produzir mais pão de queijo. Então, eu tenho um problema quase de logística, um problema matemático. Como que eu aloco recursos na sociedade, quanto do aço deveria ir para a indústria bélica. Eu posso usar sistemas de equações e tentar planejar qual é o uso correto dos recursos. O sistema de preços, eles reconhecem, aloca os recursos via lucratividade. Né? Mas eu tenho firmas que maximizam funções de lucro, que são conhecidas, que são estáveis, as estruturas de custo são dadas. Daí seria de surpreender um estudante de economia por que um computador não substitui as decisões gerenciais de uma firma. Ao passo, eu tenho uma teoria de processo de mercado que não é só austríaca, ela é clássica. Era o mainstream até o século XIX, que é recuperada pelos austríacos, que vê a competição como um processo, não como um ponto final. A teoria de equilíbrio é oferta igual a demanda. Um processo é como que os agentes vão atuar fora desse equilíbrio. Então, é mais necessário explicar como que ocorre a adaptação no mercado, como que pessoas com opiniões diferentes, aí vai ser fundamental a rivalidade empresarial para explicar como que emerge algum grau de coordenação. Bom, nos livros-textos não existe empresário, existem só firmas autômatos maximizadoras. Tá? Mas na economia antiga e na economia austríaca, eu tenho a rivalidade, empresários que tentam coisas diferentes para descobrir novas maneiras de atender às necessidades humanas. Bom, tá? Então, vamos olhar alguns autores que falam algo sobre competição. Turgot, é um autor bem antigo. Né? Então, ele coloca que a produção requer tempo. Então, se eu vou plantar algo, então a oferta é hoje, no tempo T. Mas se aquilo demorar um período para ficar pronto, ou seja, digamos, algo agrícola, que eu vou colher daqui a 6 meses, então eu tenho que atender uma demanda que está no período seguinte, no ano seguinte, digamos. Então, esse elemento temporal coloca
por definição, no centro da teoria econômica, um aspecto de incerteza. O futuro é indeterminado, eu não sei especificar o que vai acontecer com o futuro. Para quem está interessado, eu sugiro ler o prefácio da Miséria do Historicismo, no Popper, que tem uma prova elegante disso. Bom, se o futuro é incerto, eu preciso de empresários que especulam, que têm visões diferentes sobre qual que seria aquele futuro. Então, a ação empresarial são especulações, ações baseadas em suas teorias empresariais, suas conjecturas empresariais sobre qual é o cenário econômico no futuro. Bom, esse autor, Armen Alkian, é um autor que morreu há pouco tempo, fala explicitamente de um processo análogo a um processo de seleção natural. Eu tenho que ter empresários tentando coisas diferentes e o sistema de lucros e prejuízos é aquilo que funciona como a seleção natural. Então, a essência da competição tem que ter diversidade de um lado e, do outro lado, tem que ter um mecanismo de correção de erros. Tá? Bom, então, eu estou dizendo, isso não é uma maluquice austríaca. Esse autor tem um livro dedicado à evolução do conceito de competição. E a competição evolui desde os clássicos, com um processo de rivalidade. Então, eu coloquei 3 citações, que eu vou pular, porque, felizmente, já foram tratadas pelo professor Krause. Cantillon coloca no centro da sua visão de mundo a visão empresarial como sujeito que lida com o futuro. Eu não consigo prever quantas pessoas nascem, morrem, mudam de preferências, migram de um lugar para outro. O empresário é o sujeito que tente antecipar essas coisas. Olha essa frase de Turgot, outro autor bem antigo. A frase dele é totalmente hayekiana. Eu vou só ler essa frase aqui. Apenas o sujeito, o indivíduo, tem o conhecimento particular sem o qual o homem mais esclarecido poderia apenas argumentar às cegas. Ou seja, o conhecimento relevante para a economia não é o conhecimento teórico, do estatístico, é o conhecimento de cada indivíduo humilde em cada ponto particular do processo. Ele sabe quais são os custos e benefícios de forma descentralizada, de uma forma que o conhecimento teórico escapa toda essa riqueza de detalhe, toda a complexidade. Quer dizer, para eu ter um sistema altamente complexo, é necessário que haja descentralização. Então, não é que se eu olhar esses autores, se é um autor típico de economia clássica, nós vamos ter sempre apelo à atividade empresarial como algo fundamental para o processo de descoberta do que deve ser feito. Tá? Então, isso é recuperado pelos austríacos. Vamos olhar Hayek, por exemplo. Ele faz uma crítica à teoria econômica tradicional que a gente ensina para todos os alunos nas escolas hoje. Né? A teoria de equilíbrio supõe que as pessoas já saibam o que deve ser feito. Tá? As pessoas sabem quais são os custos de produção. Então, se eu vou regular um processo, eu tenho um monopólio natural, uma empresa de gás, uma empresa de água, por exemplo. Então, qual vai ser o preço do pedágio na estrada, o preço do metro cúbico da água? Então, a regulação ótima diz, eu tenho que colocar um preço de tal forma que o preço tem que ser igual ao custo de produzir mais uma unidade daquilo, que a gente chama de custo marginal. Mas o Hayek cutuca um economista que defende esse tipo de coisa e diz o seguinte: como que você sabe qual é o custo de produzir em competição se não existe o processo de competição? Então, se a regulação ou a direção central proíbe ou restringe o processo de experimentação, eu não posso supor que existe aquele jeito que as pessoas saibam como produzir de forma barata. O Hayek diz, a cada instante eu tenho que minimizar custo. O economista, não, sinceramente, acha que se pegar uma planilha do Excel, você vai ter lá uma curva de custos que é algo estável, que fica durante alguns anos, ao passo que qualquer administrador sabe que minimizar custo é uma batalha diária. Então, o Hayek faz a velha pergunta americana: se você é tão esperto, por que não é milionário? Você que é um especialista, por que não vende essa informação de como minimizar custos? Tá? Bom, então a teoria econômica atual ela é empobrecida pela falta do empresário. O sistema de preço serve para duas coisas: para achar um uso ótimo dos recursos, como se fosse um problema estável, facilmente resolvido, e ignora a função relevante dos mercados. É descobrir o que deve ser feito, descobrir novos processos, novos produtos e assim por diante. Eu tenho uma função motivacional. Hoje as pessoas acham que o sistema de preço serve para as pessoas vagabundas se esforçarem mais. Mas não é essa a função do sistema de preços. O sistema de preços serve para
descobrir o que deve ser feito antes de fazer as pessoas se esforçarem naquilo. Então, toda a economia da informação, hoje em dia, é bem limitada nesse sentido. O sistema de preços serve para fazer as pessoas acordarem mais cedo. É verdade, sem o sistema de preços, as pessoas acordariam mais tarde, mas é uma visão muito pobre sobre para que servem os mercados. Mas é derivada dessa visão de mundo que eu já sei o que deve ser produzido, já sei as tecnologias. Tá? Então, a teoria alternativa austríaca, por exemplo, ela tem essa semelhança com uma teoria que eu aprendo por conjecturas ou refutações, ou por diversidade. E para que eu tenha tentativas diferentes, para que eu tenha rivalidade empresarial, é necessário que haja liberdade. Aqui a gente tem uma ponte para a nossa pesquisa institucional. E é necessário que haja alguma estabilidade, para que haja um processo de eliminação das hipóteses empresariais errôneas, incompatíveis com os fundamentos da economia. Tá? Então, é um processo que nunca termina de variação e seleção. Então, essa é a visão austríaca e clássica sobre o que é competição. Bom, então vamos chegar no nosso terceiro ponto, para a gente conseguir avançar para o debate institucional. Bom, então, como que a atividade empresarial ela é tratada na teoria econômica? Eu acabei de dizer que a teoria econômica ignora a atividade empresarial a golpes de leiloeiro valrasiano, que foi discutido ontem na palestra do professor Martin Krause. A teoria de equilíbrio geral não dispensa completamente a diversidade, aquele processo de experimentação antes que eu já tenha a solução. Então, o único problema que resta é quem produz aquela coisa dada de forma mais barata possível. E a atividade empresarial ela surge como algo exógeno, que cai do céu. Então, em Schumpeter, o empresário surge como algo romântico, como um herói, como um super-homem mesmo que vem voando. A teoria do equilíbrio geral, ela dispensa o funcionamento da atividade empresarial. Schumpeter acredita, de fato, que os mercados funcionam no piloto automático, ou seja, que não é necessário, no dia a dia, atividade empresarial. Se eu vou pegar o mercado de, sei lá, laranja, aquilo funciona no piloto automático. Então, quando eu falo de atividade empresarial, eu estou falando daqueles caras mais sexy, né? Sei lá, coisa do Ford, Bill Gates, Steve Jobs, são esses sujeitos, que geram uma visão alienante de atividade empresarial. Eu jamais vou descobrir qualquer treco de informática. Mal sei usar o Word, como é que eu vou descobrir qual é aquelas coisas esquisitas de Bitcoin? Pela primeira vez eu me senti velho na palestra de ontem. Eu não estou entendendo coisa nenhuma daquele negócio. Bom, essa barba branca, então parece que a atividade empresarial é dos outros, né? Uma coisa que eu posso só talvez me beneficiar indiretamente, né? Mas é uma coisa que eu não tenho nenhuma pretensão. Com 20 anos nós somos arrogantes, né? Mas com 40 a gente sabe que não é nada, né? Bom, então então eu devo esquecer? Eu cheguei um pouco antes disso. Sim. Mas então daí tem essa visão de mundo que, de fato, o empresário pode tirar férias, que a curva de custo não se altera. Mas será que é assim mesmo? Então, nós temos a visão alternativa, austríaca, sobre o que é atividade empresarial. Que os mercados não funcionam nesse modo inercial. É necessário que tenham empresários que o tempo todo estejam atentos às oportunidades. Talvez aqui, eu não sei qual é a quantidade de pessoas que fazem turismo aqui. Eu não sei, eu acabei de olhar lá, fui tomar café e fiquei escandalizado. Como que não tem pão de queijo no café da manhã? Daí, quando eu estava pensando nisso, o sujeito do novo, onde é que fica o pão de queijo? O empresário o tempo todo tem que estar alerta, assim, como que um bem de primeira necessidade falta no Brasil como um pão de queijo. Não faz parte da culinária local, mas se está cheio de mineiro, de qualquer pessoa de Minas para baixo, é necessário que tenha. Tá? Então, eu digo, naquele restaurante, naquele lugar específico, naquele estante específico. Então, todo momento, conforme mais ou menos pessoas migram do estado X para o estado Y, ou visitam aquele estado, eu tenho que mudar o cardápio. Quer dizer, eu tenho que estar atento às atividades. O mercado funciona, os produtos são baratos, o pãozinho de queijo custa R$1 em vez de custar R$15 por causa disso. É pouco charmoso, por isso que o representante clássico da atividade empresarial fundamental é o pipoqueiro, né? Da mesma forma que o Bill Gates é o representante clássico do empresário heróico, né? Do sujeito, uma espécie de super-homem nietzschiano, como o Alex comentou ontem. Tá? Então, a cada instante eu tenho atividade empresarial de agentes que querem descobrir o que deve ser feito. Bom,
Vamos só contrastar, então, a essência dessa visão de mundo, por exemplo, do Israel Kirzner, né? É o seguinte, aqui é o que a gente ensina para os alunos, as firmas são autômatos que maximizam o lucro. Quanto que é o contrato de um recurso? L ali é trabalho. Né? Ali a fórmula é só para impressionar quem não faz curso de micro, não precisa entender a fórmula, mas é uma fórmula que diz o seguinte, eu contrato trabalhadores enquanto que o valor da produção do trabalhador seja superior ao preço que eu pago, ao salário. Quando isso deixa de ser igual, eu paro de contratar e cheguei no uso ótimo do recurso trabalho. A atividade empresarial é um recurso produtivo? Não, não é um recurso produtivo ordinário. Se for um conhecimento técnico, como de informática, eu contrato alguém. Eu posso comprar informação no mercado, mas não é isso que a gente está falando. O Kirzner define a atividade empresarial de forma indireta, de forma negativa, né? Dizendo que, ao contrário dos outros fatores, como eletricidade, capital, trabalho, todas as formas de eletricidade, etc., eu tenho atividade empresarial é algo que eu não sei especificar qual é o valor daquilo. É algo que eu não consigo exprimir em termos de uma equação. Por definição. Então, se eu pego o livro do professor Ubiratã, vai mudar a sua vida. Compre o livro que ele acabou de publicar. Como que você sabe que aquilo é verdade? Eu falo, ali tem uma informação que você vai cair para trás e vai mudar a sua vida daqui para frente. Então, você está tomando uma decisão de compra baseada num palpite que você tenha. Por quê? Porque se você sabe o valor daquela informação, você não precisa mais do livro, você já tem a informação, você já aprendeu aquilo. Tá? Então, não tem sentido você comprar. Mas você vai comprar, você vai dar um tiro no escuro, porque eu estou dizendo que tem uma informação que você não tem. Então, como você vai atribuir um valor àquilo? Então, não é redutível a um cálculo de eu vou maximizar a minha utilidade esperada. Eu não sei especificar a priori qual é o valor esperado daquela informação. Então, a escolha, em última análise, requer um tiro no escuro ou um palpite. E as pessoas têm palpites rivais, baseados em suas teorias ou conjecturas empresariais diversas. Né? Uma conclusão disso. O caso do livro do Bira é um palpite forte. Né? É um palpite forte. Vocês podem estar usando o meu argumento de autoridade. Eu sou economista, é bom pra caramba, confia em mim. Mas eu estou dizendo, é baseado num palpite. Né? Então, se tivesse o economista keynesiano falando aqui, talvez ele não me recomendaria. Mas, tá? Bom, então, isso significa, se eu defino a atividade empresarial como algo intangível, como algo que eu não consigo reduzir a um fator produtivo, mas sim como as pessoas criticam, estado de alerta. O que é o estado de alerta? Para isso, falta pão de queijo na cantina. Vamos definir o que é isso. Não, você fez essa pergunta estúpida, você não entendeu o que é atividade empresarial. Tipo, eu digo estúpida porque muitos economistas criticam o autor desse jeito. Porque ele está definindo isso justamente, é uma essência de explicar algo que eu não consigo especificar anteriormente. Se eu soubesse o que é a tua atividade empresarial, eu publicava antes, eu fazia o produto antes e ficava rico antes de você. É uma contradição lógica imaginar que eu consiga especificar o fruto da atividade empresarial. Eu posso olhar para o passado e ver exemplos passados de atividade empresarial. Tá? Então, não é redutível a um modelo. Tá? Mas isso vai nos levar à discussão, então, das consequências políticas disso. Vamos contrastar, recuperar, para concluir isso, a visão de mundo, então, que nós colocamos de jardineiro contra a visão de mundo de engenheiro, que depende do conhecimento, disperso, falível, tácito, ou um conhecimento provado, matemático, por A mais B. Tá? Gerou, então, uma visão de mundo de jardineiro ou uma visão de mundo de engenheiro. Então, se a atividade empresarial é o sujeito que paira em cima da teoria da competição, que está ligado no piloto automático, como é que eu injeto injeções de atividade empresarial na economia? Portanto, como que eu fomento a atividade empresarial? Então, eu tenho as duas visões de mundo concorrentes. Né? O empresário herói está relacionado à nossa visão de engenheiro. Eu tenho um modelo convencional de como funciona o processo de incentivo da atividade empresarial. Eu tenho lá ciência básica, eu tenho nerd na universidade, mas o trabalho dele tem que gerar invenções, né? Então ele patenteia aquele negócio e aquilo vira inovações e as firmas, as universidades têm que sair da Torre de Marfim, deixar de ser a USP, passar a virar a Unicamp e gerar 1000 patentes baseados em cada um daqueles conhecimentos que devem ser práticos, ainda mais tem impostos, né? Eu sou aqui um cara feliz que recebo imposto, né? Então
na minha felicidade aqui, eu deveria sair da minha torre de marfim e deveria gerar algo que seria útil para a sociedade. Afinal, aquele dinheiro está lá investido em mim para eu ficar brincando com um modelinho evolucionário. Não, eu tenho que gerar uma patente para ter o mínimo de recurso, de retorno, desculpa, daquele dinheiro jogado fora, desperdiçado na minha pessoa. Né? Bom, então, o que acontece? Eu tenho um modelo que vai da ciência básica para a inovação. Eu tenho, como consequência disso, a ideia do Estado, com a mão apontadora, dizendo qual é o futuro da informática, por exemplo. Mas se a gente olhar na década de 60, o Ministério do Japão, o MIT, quais são as opiniões que se tinha na década de 60 sobre o futuro da informática? Não era o que aconteceu com a informática. Então, o Japão se desenvolveu a despeito das opiniões oficiais sobre quais foram os campeões. Ou quem estuda Schumpeter acha que é abundância de crédito. Mas naquele processo de tentativa e erro, será que eu tenho que ter bilhões de tentativas? Então, eu tenho que ligar com o mercado de créditos, de fundos emprestáveis, colado na existência de poupança. Quanto que a sociedade está disposta para separar, para gastar com experimentação? Tá? Não posso exagerar, quer dizer, isso faz parte da cataláctica, faz parte da mão invisível. Tá? Eu não tenho nada contra cursos de empreendedorismo, ou vamos criar novas firmas, tentando desviar da burocracia que impede a criação de firma. Mas seria como criar um peixinho muito raro e muito bonito de água salgada e jogar num aquário de água doce. Né? A questão fundamental, não é dizer que isso aqui não é importante, mas a visão fundamental... Faltam quantos? 5 minutos? 5 minutos. Sim? Já passou ou não? Passou. Passou. A gente dá um jeito, não, eu estou no Brasil. Véio. São 13 slides, eu estou no 12. Falta um slide só. Então, vamos lá. Então, quais são as instituições que promovem a atividade empresarial se o modelo da visão de jardineiro é diferente? Né? Eu tenho que partir de quais são as regras do jogo adequadas e aquilo gera um ambiente competitivo. E no ambiente competitivo a inovação surge endogenamente. Não porque surge um prometido, mas sim porque a atividade empresarial ocorre em cada esquina do sistema econômico. Então, a resposta básica é aquela lá, liberdade. São instituições que promovem a liberdade. Então, a resposta intermediária, né, o tipo de mão, a mão invisível, só funciona se eu tiver um Estado de Direito, propriedade privada, liberdade de contrato, aquelas coisas remotamente relacionadas diretamente com a atividade empresarial. Não é ir lá e promover um empresário e dar uma medalha para um novo empresário de 20 anos. A questão é gerar um ambiente propício para que esse rapaz não aspire a comprar o jornal de concurso. Para que ele aspire a abrir uma firma, de fato. Tá? Então, a grande coisa, bom, além de um ambiente macroeconômico estável, abertura comercial, para eu estar inserido na economia e olhando as soluções testadas no exterior e o funcionamento do mercado de capital, o fundamental é isso. Né? É necessário para que as pessoas se dediquem à atividade empresarial que, bom, existem duas formas de ganhar dinheiro, ou através da via política ou através da via econômica. Se o payoff esperado, o lucro esperado da atividade de ter uma renda dentro do sistema estatal for grande, isso desloca a atividade empresarial. Os custos da burocracia, os custos do Estado crescente fazem com que gerem custos de regulação que desloca a atividade empresarial. Então, é um Estado menor, justamente. Tem uma concorrência em atividade estatal e atividade direcionada para resolver problemas tem que diminuir e a atividade resolvida e processos que resolvem um problema como consequências não intencionais daquilo tem que aumentar. E a desgraça de tudo isso é que, conforme aumenta a atividade que passa na resolução de problemas, com aquele dedão apontando do meu segundo dedo, eu gero uma cultura de dependência do Estado que mina a atividade empresarial e faz com que eu tenha uma bola de neve de dependência do Estado. Tá? Então, só para terminar, eu quis fazer aquela mão invisível, então eu pus a minha foto, fiz um concurso no Facebook de quem tornava a minha mão invisível melhor do que os outros. Aqui é o resultado do concurso no Facebook. A linha de baixo não foram as piadinhas que me mandaram pelo e-mail sobre mão invisível, mas a linha de cima foram as tentativas de gerar uma mão invisível num slide. Então, só um comentário irrelevante para terminar a palestra, mas, mas muito obrigado pelo...